Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 9 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma boa alta de 1,63%. Ainda tem um outro ativo que pode sair do leilão de fechamento, alterar um pouco essa variação, mas o fato é que tende a ficar próximo dessa região de 1,6%. Esse bom fechamento anula esse movimento para baixo, se sustenta acima desse fundo anterior, ou seja, mantém pelo menos os fundos ascendentes. E agora o rompimento dessa região aqui, que é o patamar dos 86.930, reforçaria uma chance do Ibov voltar a buscar esse topo aqui anterior, local que é a máxima histórica, localizada em 88.317 pontos. Então, sinalização positiva para o Ibovespa para anular essa formação positiva, essa sinalização de fundo, um ponto de retorno de alta, precisa voltar principalmente para baixo de 84.396. Enquanto isso não acontecer, fica com um cenário mais positivo aqui depois do pregão de hoje, uma perspectiva mais positiva. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, em qualquer momento dela, dê um like, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever no canal, aqui na parte inferior direita do vídeo, clicando aí na logo, você se inscreve aí no canal no YouTube e recebe gratuitamente as notificações de novos vídeos, seja análise ou mesmo aprendizado. No semanal, o Ibov fechou aqui com uma alta de 0,71%. Então ainda mantém a sua característica de correção mais ascendente, né? Duas semanas para baixo, 2 semanas para cima. Essa semana não terminou para baixo, mas está no cenário de correção. A superação da máxima dessa semana, 86.930, que é justamente isso aqui, configura a chance maior justamente de subida. Então é um ponto relevante aí para a próxima semana no índice Bovespa. Futuros, olhando aqui para o cenário no próximo pregão, que segunda-feira, temos aqui uma retomada da tendência de alta do gráfico 60 minutos, ou seja, vinha ali com a possibilidade de se trabalhar na venda se abrisse aqui para baixo, abriu para cima de maneira forte, rompeu esse topo anterior, proporcionando até algo semelhante a um W, um fundo duplo no gráfico de 60 minutos. Faz uma correção, até se abrir caindo e gerar nova sinalização para cima, ou seja, mantendo-se aqui acima desse nível, trabalhando mais acima de 87.050, o cenário fica mais interessante para a ponta compradora. Na realidade, enquanto estiver dentro desse grande candle aqui de alta, cenário mais interessante para a ponta compradora, ou seja, vindo para baixo desse patamar de 86.665, seria ou seja, abre caindo e vem forte para baixo na primeira hora de pregão, seria um cenário para trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, ou mesmo abre subindo de maneira fraca e gera alguma sinalização mais forte no G60. Mas enquanto não tiver nenhuma sinalização um pouco mais relevante para baixo, num gráfico de maior periodicidade, que é o de 60 minutos, no meu modo de ver, ficaria um pouco mais arriscado buscar a operação na ponta vendedora aí de day trade através de um gráfico de 10 ou mesmo 5 minutos. Futuros no dólar no pregão de hoje, candle de indefinição, foi lá embaixo, perdeu a mínima do pregão anterior. Primeiro começou o dia superando a máxima do pregão anterior, cai forte, perde a mínima do pregão anterior e termina com candle de indefinição. Então, se a gente olhar para o dólar, está em cima de um patamar importante de resistência no gráfico diário, são 3 topos. Esse aqui é o gráfico sem um ajuste, sem os ajustes aí mensais. Então tem essa região de suporte importante, fica aqui com a tendência mais para indefinida. E aí a gente, pelo gráfico de 60 minutos, a gente vai dar uma olhada para prever uma perspectiva em termos de cenário para se trabalhar a partir do próximo pregão, pensando mais em day trade. Se a gente observar o G60, teve esse movimento forte para baixo e agora esse movimento um pouco mais fraco para cima, mas está dentro de um movimento de subida. Enquanto estiver dentro desse movimento de subida, traz a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, mas ficando atento aqui a um nível na faixa ali dos 3.265, que é basicamente onde se encontra, que é um patamar de resistência. Se vier um pouco mais acima, se vier um pouco mais para cima aqui esse movimento de proporcionar topo abaixo desse nível aqui, seria um cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora. Abriu de maneira mais forte aqui para cima, fica ainda mais para se buscar a operação na ponta compradora, ou seja, abriu mais forte para cima dos 3.265, fica mais para buscar a operação na ponta compradora, desde que o recuo não seja tão intenso para baixo aqui no gráfico de menor periodicidade. Ou também se abrir de forma forte para baixo, também cenário que é mais favorável para se trabalhar na ponta vendedora através, seja de topo descendente no gráfico de menor velocidade, 10, 15, 5 minutos, ou até mesmo pivô de baixa.
PETR4, vamos então aqui para as ações. Petro no pregão de hoje alta de 3,18%. Ativo conseguiu confirmar um novo fundo aqui no gráfico diário, superando a máxima do pregão anterior e ganhando força, principalmente aqui mais olhando para o gráfico 60 minutos, mais para o final do pregão. Essa última hora de pregão já subiu 0,72%. Ativo traz uma sinalização para se romper esse topo anterior aqui na casa de 22,63. A tendência vai sendo mantida. A primeira sinalização de enfraquecimento dessa tendência seria a perda dessa mínima, localizada na casa de 21,32, que seria um dos pontos aqui em relação a essa mínima. A perda dessa mínima traria uma chance até de vir a buscar a sinalização de um topo no gráfico semanal. A semana terminou com alta de 4,09% e para começar a sinalizar topo no gráfico semanal, precisa perder justamente R$ 21,32, mínima dessa semana e mínima deste fundo que foi gerado aqui no pregão de hoje na Petro. Vale 3, candle de alta no pregão de hoje, 1,54%, candle de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta, uma sinalização de reversão. Essa sinalização de reversão chamada de perfuração ou piercing, a superação da máxima do pregão de hoje 42,27 traz o primeiro sinal de confirmação desse sinal de reversão. Então essa sinalização aqui no gráfico diário torna-se ainda um pouco mais relevante se conseguir fechar acima dos 42,27 a partir do pregão de segunda-feira. Lembrando que esse patamar aqui, que foi perdido no fundo anterior, tende a funcionar como uma resistência. Ativo nesse momento, trabalhando dentro de um pivô de baixo, uma tendência de baixa, ainda contra a tendência de alta no gráfico semanal, que só vai ser anulada se perder essa mínima aqui, que está localizada na casa dos R$ 39,55. Então, ativo, primeiro desafio para a próxima semana na faixa dos R$ 42,33. Acima desse patamar, eu vejo uma resistência um pouco mais relevante aqui, intermediária na realidade, na faixa dos R$ 42,79 até um patamar de R$ 43. Aí acima disso, uns 44, 49 seria o próximo nível que está aqui nesse ponto, junto com esse fundo anterior. Então, o próximo nível de resistência para o ativo. Na semana, queda de 1,84%, nesse momento dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Então, enquanto não gerar algo um pouco mais significativo para cima, fica um pouco mais arriscado a operação de swing trade na ponta compradora em cima da Vale 3. Na sequência, MGLU 3, ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, fechou com alta de 2,79%. A primeira possibilidade de entrada é só se rompesse a máxima do pregão anterior, mas eu aguardei algo mais ali pelo gráfico 60 minutos, visto principalmente que a gente tinha aqui às 10h30 os dados de emprego dos Estados Unidos, que terminou acelerando aí o movimento para cima de diversos ativos, o Ibovespa e diversos outros ativos. A gente teve aqui então esse candle no G60 depois da primeira hora de pregão. Recomendei compra se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada. Então é uma compra basicamente apoiada por uma tendência de alta no gráfico diário, formação de um fundo ascendente, stop nesse momento em cima do papel. Deixa eu colocar aqui os dados dessa entrada. Então entrada 89,61 com stop em 87,48, a mínima do pregão de hoje é 87,49, ou seja, o stop está logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo em 93,87, com relação de 1 para 2. Se esse ativo abrir subindo a partir do próximo pregão, rompendo aqui os 92,15, traz a chance até, avaliando ali no próximo pregão, dependendo do que ela fizer para cima, para estender um pouco mais, ou seja, aumentar o ponto de objetivo um pouco mais aí para cima, visto que se esse movimento realmente se concretizar aqui no gráfico diário, tende a gerar uma melhor relação risco-ganho nessa operação. Ela já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, para quem não quiser mais sair perdendo dessa posição, um dos pontos de stop seria justamente acima do ponto de entrada no pregão de hoje. Risco de 2,38%, utilizando 11% da carteira, visto que é um ativo mais volátil. SUSB3, recomendação de compra também no pregão de hoje. Utilizei o gráfico 60 minutos dentro do que eu já tinha até abordado na última videoanálise. Ficaria atento no G60 para tentar pegar a continuidade desse forte movimento de subida, faz uma correção e a possibilidade de continuar subindo. Ela fez um candle aqui que, vamos dizer assim, deu um susto no sentido de poder acionar o stop que estava aqui nesse ponto. A entrada foi recomendada aqui após a segunda hora de pregão, fez uma primeira hora forte para baixo e a próxima se sustentou aqui gerando um fundo ascendente. Então o papel fechou
razoavelmente bem, um dia um pouco mais de indefinição, se a gente olhar uma alta de 1,67%, mais um candle de indefinição, que pode ser entendido justamente como uma correção desse forte candle de alta, trazendo a expectativa ainda de poder vir a romper essa máxima aqui localizada nos R$ 23,47. Então, passando aqui os dados dessa operação, 22,94 ponto de entrada, stop 22,29, objetivo 24,24, risco de 2,83%, alocando 16% do capital total. Klabin, eu cheguei a recomendar compra também na Klabin, mas usando o gráfico 60 minutos. Ela é do mesmo setor da SUSB3, ela fechou a primeira hora de pregão bem, e se superasse a máxima da primeira hora de pregão, seria o ponto de entrada. Ela chegou aqui, bateu na trave umas 2 vezes aqui, e quando bateu essa vez aqui na trave não superou, para mim mostrou certa dificuldade para romper essa região, e eu optei por cancelar essa entrada na KLBN Onis, até porque também estava já dentro da SUSB3, que é do mesmo setor. Então essa recomendação foi cancelada na Klabin. MRV3, ativo que fechou muito bem o pregão de hoje, com alta de 3,28%. O que me chama a atenção na MRV3 é o cenário num gráfico semanal junto com o mensal. Ativo que está dentro de uma tendência de alta de prazo maior, esse movimento corretivo disparou um novo movimento de alta, mais um processo de correção que inicia um movimento de subida, mas teve uma tentativa de sinalização de topo no gráfico mensal, perdendo a mínima do mês passado, do mês retrasado, vamos dizer assim, mês passado foi esse aqui. Então aqui agora nesse mês já está com alta de 1,65%, basicamente por causa desse pregão. Então o ativo estava com a tendência mais para indefinida, até apontando um pouco mais para baixo, se a gente pegar só esse último movimento, mas tudo dentro desse movimento de subida, por isso que eu falo um pouco mais indefinida. E olhando para o semanal, é um ativo que pode justamente trazer a sinalização de fundo no gráfico semanal a favor desse forte movimento de subida que se sustentou acima desse patamar. Então é uma das alternativas aí de avaliação de entrada nesse papel. No decorrer da próxima semana, uma simples seria justamente rompimento dessa máxima, rompimento desse topo aqui. Teria que trabalhar com stop mais longo, aí seria uma operação um pouco mais até de position trades, que pode durar mais do que aí 5 dias, durar mais do que uma semana, algumas semanas essa posição, isto é, se buscar uma melhor relação risco-ganho em cima do papel. Por último, algo semelhante, também gráfico semanal que eu já venho destacando na BBSE3, terminou a semana com alta de 0,92%, a superação da máxima dessa semana é o primeiro sinal para iniciar um movimento de subida no gráfico semanal. Dalton significa dizer então que vai disparar para cima? Não, é só uma sinalização. Não dá para se dizer que vai confirmar o fundo e continuar subindo, mas é uma das alternativas de se buscar uma entrada. Pelo gráfico diário, a tendência é de baixo, e aqui no pregão de hoje, praticamente ele veio para anular essa tendência de baixo. Rompimento aqui dessa região dos 29,70 seria um desses patamares, dessa sinalização para anular essa tendência de baixa. A máxima do pregão de hoje foi justamente 29,70, que é a máxima desta semana. Então, superando esses 29,70, ela supera a máxima da semana anterior e traz essa expectativa um pouco mais positiva para cima. Assim como o MRV3, o risco maior é o ter que colocar menos capital, porque o tamanho do stop está grande em relação à volatilidade do ativo. Então aqui ficou basicamente 1,5 vezes a volatilidade do papel e a MRV3 2 vezes a volatilidade do papel, considerando a média dos últimos 10 pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.